Falando ao coração. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Tenho 60 minutos para ministrar bênção sobre a sua vida. Onde quer que esteja, faça deste programa o seu encontro diário com Deus, o seu momento devocional de cada dia, o seu culto a Deus, para que, através deste programa, você possa ser despertado a crer ainda mais em Deus, servir a Ele de todo o seu coração e receber dele as recompensas importantes por dedicar uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida de confiança no nome daquele que pode todas as coisas. Falando ao Coração de hoje está começando. E durante todo o tempo do programa, Deus tem bênçãos maravilhosas para proporcionar à sua vida. Através das mensagens bíblicas, através das orações, através dos testemunhos. Cada momento que passamos juntos tem um propósito de Deus na sua vida. Pega esse controle remoto, coloca longe de você e fica atento, porque cada palavra proferida, cada bênção ministrada, cada momento que vivermos no Falando ao Coração de hoje, Deus estará com a mão estendida sobre você, proporcionando aquela bênção, aquele milagre, aquela vitória que você está esperando, buscando, precisando para ser feliz, para ser abençoado, para ser vitorioso. O programa Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus, para que você possa desfrutar de mais bênçãos dele na sua vida, para que você possa viver mais perto de Deus e desfrutar assim de bênçãos importantes e preciosas para o seu viver. Muitas vezes você fica aí atordoado diante desta carga de dificuldades ou problemas, ou frustrações, ou tristezas, ou derrotas, coisas que vão acontecendo. Quero que você aprenda que a cada situação que vivemos, Deus pode transformá-la em um motivo especial de bênçãos para a nossa vida. Está passando por um momento delicado aí, ou alguma perda, alguma dificuldade? Deixa Deus agir no seu viver, deixa Deus operar poderosamente no seu coração, porque Ele tem bênçãos importantes e maravilhosas para a sua vida durante o programa de hoje. Através deste programa você pode orar comigo. A primeira oração que faço é pedir a Deus para te abençoar. A segunda oração é pedir a Deus para curar você que está doente. A terceira oração é para apresentar o seu nome diante de Deus no altar da intercessão. Os testemunhos, eles existem para que você possa compreender que há um Deus que opera milagres, há um Deus que abençoa, há um Deus que ouve as nossas orações, há um Deus que age a nosso favor. E as mensagens bíblicas? Tenho 3 mensagens importantes para ministrar ao seu coração. Quer anotar os textos de hoje? Vamos lá. Para a primeira mensagem eu vou ler 3 textos. Lucas 5, 2, João 4, 16 a 18 e João 21, 5. Anota aí. Primeiro texto, Lucas 2. Segundo texto, capítulo 4 de João, versículos 16 a 18. Terceiro texto da primeira mensagem, João capítulo 21, versículo 5. Vamos para o texto da segunda mensagem de hoje. Provérbios, capítulo 5, versículo 13. Provérbios 5, 13. Terceiro texto para a terceira mensagem de hoje. Mateus, capítulo 24, versículo 14. Mateus 24, 14. O segredo é um só. Abrir a Bíblia e deixar Deus agir e operar de maneira especial no seu coração. É este o nosso propósito ao fazer esse programa. Transmitir a você uma palavra de edificação e fortalecimento espirituais, para que você viva o melhor de Deus acontecendo na sua vida a cada dia. Eu quero ler neste instante os testemunhos para que você possa entender que há um Deus que opera milagres e maravilhas e que este Deus que já operou na vida de outras pessoas pode também operar na sua vida. Se você já recebeu algum milagre, não deixa de compartilhar conosco. Milagres Deus opera e quer especialmente operar na sua vida. Vamos lá?
para a leitura destes testemunhos, fique atento, porque cada testemunho pode contribuir para que você seja despertado a buscar a Deus de coração e a servi-lo com muita alegria, porque dele você vai receber sempre bênçãos novas, importantes e maravilhosas. Tenho aqui os nomes das pessoas que ontem atenderam o meu apelo e vêm me ajudar a fazer esse programa. Cíntia Regina Costa e Silva, de Goiânia. Geison Pinto de Macedo, também de Goiânia. Lorena Rosa Gomes, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Tenho mais um nome aqui que eu quero ler com você. É o nome da Aparecida de Jesus Caiado, da cidade de São Luís de Montes Belos, aqui em Goiás. A todos vocês que têm atendido o meu apelo e se disponibilizado para me ajudar financeiramente a manter esse programa no ar, eu quero demonstrar aqui a minha profunda gratidão, porque sem a ajuda de vocês, há muito eu teria já parado de fazer esta obra. Mas não quero parar e quero continuar. E para isso eu preciso que você esteja me ajudando a fazer este trabalho, contribuindo financeiramente para que eu tenha os recursos necessários para que este programa esteja sempre aí sendo um canal de bênçãos na vida de tantas pessoas, na sua vida e na vida de tantos outros que acompanham este programa pelo Brasil afora. Vamos para os testemunhos. O primeiro é de Regiane Natália, de Aparecida de Goiânia. Ela diz que o seu marido, o Pedro, precisava tirar a carteira nacional de habilitação. Apesar de saber dirigir já há algum tempo, tentou 3 vezes e não conseguiu passar. Veja bem, é necessário que aquele que usa o seu veículo, seja uma moto, seja um carro, não faça isso sem a devida habilitação. Não só a habilitação, que é imprescindível, mas também observando todos os itens de segurança, para que nós possamos evitar acidentes, que infelizmente têm acontecido tantos. Às vezes uma pessoa não preparada no volante coloca em risco a sua própria vida e a vida de outras pessoas que não tem nada a ver com o caso. Então é muito importante procurar primeiro esta habilitação, depois entender um pouquinho dos itens de segurança do carro, coisas simples como pneus, suspensão, freios, os sinais de seta, sinais de luzes para seta, para freagem, para sinalização geral, e são regras básicas que são importantes. E aqui a Natália, a Regiane Natália, querendo ver o seu esposo aprovado para dirigir o seu veículo, ela buscou a Deus de coração. Veja o que ela fez. Fez a campanha dos Salmos. E na campanha dos Salmos pediu a Deus para agir a favor do seu marido. Deus abençoou que ele enfrentou uma nova prova, foi bem sucedido, ou seja, foi aprovado, e agora já está devidamente habilitado e feliz com a conquista alcançada. Esse é o testemunho da Regiane Natália, de Aparecida de Goiânia, falando da vitória alcançada para o seu marido Pedro através da campanha dos Salmos. Ela conclui o seu testemunho dizendo: sempre assiste ao programa Falando ao Coração e tem sido ricamente abençoada através deste programa em cada ministração e cada testemunho que aqui é relatado. Olha só, a importância de você que já recebeu o milagre testemunhar, porque isso desperta outras pessoas a fazerem o mesmo que você fez. Segundo o testemunho de hoje, Diná José Monteiro, de Goiânia. A Diná diz que o seu filho foi assaltado e levaram seu smartphone, que ainda estava pagando as prestações. Difícil, né? Ela fez a campanha dos Salmos e na campanha dos Salmos pediu a Deus para não deixar o seu filho naquele prejuízo. Deus ouviu as suas orações e, para a surpresa de todos, uma semana após o roubo, o celular foi encontrado e devolvido ao seu filho. Esse é o testemunho da Diná José Monteiro, aqui de Goiânia, relatando a bênção que foi o seu filho ter de volta o celular que ele tinha sido roubado. A Diná termina o seu testemunho dizendo que o programa Falando ao Coração, para ela,
é o melhor momento do seu dia. Olha só essa palavra, forte, né? O melhor momento do seu dia. E faz desse programa o seu culto diário a Deus. Que bênção. Vamos para o terceiro testemunho de hoje. É a Aparecida de Jesus, da cidade de São Luís de Montes Belos. Sou filho desta cidade de São Luís de Montes Belos. Bonita cidade. A Aparecida de Jesus diz que tinha um sério problema no intestino. Já tinha feito vários tratamentos e esses tratamentos não alcançaram êxito e ela não conseguia ser curada. Fez a campanha dos Salmos e na campanha dos Salmos ela creu que Deus poderia curá-la da enfermidade que ela tinha no seu organismo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, ela alcançou o seu milagre. Ela diz que está curada, está livre das medicações e livre do tratamento sério e pesado que antes fazia. Por quê? Fez a campanha dos Salmos, creu na bênção, creu no milagre, buscou a Deus de coração e alcançou aquilo que precisava para o viver. Exemplo importante de fé naquele que pode todas as coisas. A Aparecida de Jesus, que é de São Luís de Montes Belos, aqui em Goiás, termina o seu testemunho e dizendo que com gratidão ela tornou-se numa evangelista associada e fez uma oferta de amor ao programa Falando ao Coração. Esse é um gesto realmente de gratidão. Buscou através do programa a cura para aquilo que ela já enfrentava como enfermidade há muito tempo. E todos os tratamentos foram debaldes. Nenhum deles trouxe o resultado. Ela creu em Deus, fez a campanha dos Salmos, buscou a Deus de coração. E o Senhor, que pode todas as coisas, concedeu a ela este grande milagre, livrando-a desta enfermidade. E aí ela termina o seu testemunho dizendo que, como gratidão, tornou-se numa evangelista associada e, além de dar uma oferta de amor para que este programa continue este propósito importante de ser a cada dia um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas. Que você possa fazer o mesmo que Aparecida e tantos outros têm feito. Vir me ajudar a fazer esta obra, investindo no reino de Deus e sabendo que investir na obra de Deus é a certeza de resultados importantes dos céus para a nossa vida. Neste domingo, na Betel, nós temos 2 cultos. O primeiro começa às 10h30 da manhã, domingo, 10h30 da manhã. O segundo culto, às 19 horas. Em ambos os cultos, Deus tem a cada domingo operado milagres e maravilhas. E gostaria de ver você conosco neste próximo domingo, seja às 10h30 da manhã ou às 7 da noite. Compareça. Eu estarei sempre na Avenida T3 com a T8 no setor Bueno. T3 com a T8, setor Bueno, um lugar muito especial para você viver comunhão, adoração e fé. E receber de Deus as bênçãos resultantes desta comunhão, desta adoração e desta fé, onde você vive o melhor de Deus a cada dia. Compareça e Deus há de te abençoar de maneira especial. Sempre que venho à televisão para apresentar esse programa, que eu faço sempre ao vivo, com muita alegria no coração, eu venho com o propósito de ser um canal de bênçãos da parte de Deus na sua vida. Ser um instrumento abençoador do seu viver. Quero que você viva a cada dia comigo estas bênçãos e fique atento a cada momento do programa, porque tudo contribui para que você seja mais forte, seja mais feliz, seja mais abençoado, seja mais vitorioso. A cada oração que faço aqui no programa, eu procuro pedir a Deus para que esteja abençoando a vida de todos aqueles que oram comigo. Cada mensagem bíblica que eu ministro, eu peço a Deus para falar profundamente no coração de cada um, porque a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. E nesta ação gloriosa da palavra, verdadeira e real, eu peço que Deus esteja entrando na sua vida para fazer de você a pessoa mais feliz da terra. Vamos para a primeira mensagem de hoje. Vamos ler, são 3 textos, acompanhe aí cada texto. Lucas 5:2, assim está escrito. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores
havendo descido deles, estavam lavando as redes. Preste atenção nesta palavra. Os pescadores estavam lavando as redes. Vamos para o segundo texto dessa primeira mensagem. João capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Preste atenção neste texto. Vamos para o terceiro texto desta primeira mensagem de hoje. Leia comigo. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não temos. Ok. Pensa comigo nesses três textos que acabo de ler com vocês. Eu quero falar sobre frustração. Frustração. Um sentimento que se manifesta quando enfrentamos um projeto, um objetivo, um propósito e não alcançamos êxito. Somos derrotados, somos fracassados. Enfrentamos aquilo com muita expectativa. Juntamos todos os nossos mecanismos de esforço para alcançar aquilo que almejávamos. E ao não alcançar, nós somos mergulhados numa frustração tão grande que dá para pensar que somos as piores pessoas do mundo e que nós nascemos neste mundo é só para ser derrotados. Isso sabemos não ser verdade, mas a frustração é assim. A frustração enrijece as nossas pernas para que não caminhemos rumo ao propósito que estamos buscando. A frustração enrijece os nossos braços ou encurta os nossos braços e parece que nós não conseguimos alcançar aquilo que queremos. A frustração emudece o nosso aparelho fonador de forma a não conseguir falar daquilo que é o nosso propósito nessa vida. Precisamos de ter cautela diante de qualquer tipo de frustração na vida, porque nós temos um Deus que está conosco. E este Deus presente na nossa vida pode transformar nossas frustrações em profundas realizações, em grandes vitórias, em grandes bênçãos. Então nunca fique aí chorando, se lamentando e se enfurnando num quarto escuro porque não alcançou um objetivo que gostaria de ter alcançado. Não permita que a frustração tome corpo dentro de você. E saiba que uma derrota aqui pode significar uma grande vitória logo mais. Uma derrota hoje pode significar uma grande vitória amanhã. Nós não sabemos as coisas como elas realmente são. Então precisamos de confiar em Deus que conhece todas as coisas, que está presente em todo o tempo, porque nós só conhecemos o tempo chamado agora. O passado nós só lembramos e o futuro nós não sabemos. Então o agora muitas vezes pode ser triste, o agora pode ser problema, o agora pode ser dificuldade, o agora pode ser uma derrota, mas isso vai contribuir para que nós possamos, logo depois desse agora, alcançar aquela bonita, importante e maravilhosa vitória para a nossa vida. Eu vejo aqui no primeiro texto uma frustração profissional. Os pescadores profissionais na área da pesca passaram a noite inteira pescando e nada apanharam. Nada apanharam. Agora estão começando ali a retornar ou voltar para casa, invadidos por uma profunda frustração. Nenhum peixe conseguiram pegar. Tinham suas encomendas, tinha suas necessidades de subsistência, tinha compromissos para serem saudados. Quem sabe alguns até disseram: olha, amanhã, quando chegar da pesca, é o prazo de entregar o produto pescado e receber o dinheiro e pagar o compromisso. E agora estão todos ali lavando as redes, frustrados por não terem alcançado nada. De repente, quem é que chega entre eles? Chega Jesus, aquele que tem poder sobre todas as coisas. E Jesus
ali vendo os discípulos lavando as suas redes, frustrados por aquela pescaria que não deu nenhum resultado para eles, ele simplesmente pede o barco deles emprestado. Porque às vezes, quando alguém está frustrado, ele pensa, essa profissão que eu escolhi é a pior de todas. Os meios que eu utilizo para exercer o meu trabalho são meios ineficazes. E aí fica frustrado com o mar, que era onde eles pescavam, ficaram frustrados com a rede, que era o instrumento que usava para jogar e pegar o peixe, ficaram frustrados com o barco que era um instrumento que os levava até onde os peixes estariam, frustrados com tudo. E veja bem, Jesus chega ali e vê os discípulos lavando essas redes, ele primeiro pede o barco emprestado. Ah, mas o meu barco não tem utilidade, olha aí, não peguei nada. Não, tem sim, eu quero usar o seu barco para fazer dele um palco e nele subir e anunciar a mensagem salvadora a cada coração das pessoas que estão aqui. Veja, aquele barco que foi motivo de frustração naquela noite, torna-se agora um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. E eles emprestam o barco. Jesus sobe no barco, anuncia a mensagem, as pessoas são abençoadas. Enquanto isso, os discípulos terminam de lavar as redes. E aí Jesus ao descer do barco, chama aqueles discípulos e diz, aqueles pescadores e diz, lancem outra vez a rede e vocês vão alcançar uma grande pescaria. Eles disseram, Senhor, nós pescamos a noite toda. Usamos todas as técnicas que possuíamos, todos os recursos que tínhamos. E a hora propícia para a pesca não é agora com sol quente, mas sim durante a noite ou a madrugada. E o Senhor vem dizer para lançar a rede? Sim, estou dizendo, lança a rede. Eles disseram, olha, tecnicamente falando, logicamente falando, isso aí é mais uma frustração. Mas sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. E lançaram. E quando lançaram a rede, aquele primeiro barco que lança a rede, dá sinal para o outro barco, porque a pescada era grande, a vitória era preciosa, o sucesso era total. Aí vem o outro barco e diz o texto que os dois barcos foram cheios. O que Jesus estava fazendo ali naquela hora? Ele estava dizendo, olha, eu estou chegando até vocês para que eu possa dar a vitória sobre essa frustração que vocês estão amargando. Primeira coisa, vocês estão fazendo certo, lavando as redes, porque somente redes lavadas estarão prontas para serem reutilizadas. E nós muitas vezes precisamos lavar as redes da nossa alma, que é cortar as pontes que temos com o passado, porque tem muita gente presa no passado e essa frustração deste passado triste não deixa que ele possa prosperar no presente que ele está vivendo. Quantas vezes nós estamos frustrados, mas deixamos a rede suja de lado. Aí vem a oportunidade e nós não aproveitamos porque a rede está suja. Aqueles discípulos deram uma lição importante de como agir diante da frustração. Primeiro passo, lavar as redes. Lavando as redes, você está pronto para dizer, olha aqui, eu estou só esperando a oportunidade, porque as minhas redes estão lavadas. Ah, mas você vai outra vez pescar diante de tanta frustração? Não sei se vou, mas se for, as redes estão prontas. Tem pessoas que não se preparam para enfrentar o futuro, não se prepara para o próximo compromisso, não se prepara para a próxima empreitada, porque foi frustrado agora, pensa que tudo acabou para ele. Não. Uma frustração pode acontecer agora, mas a vitória está logo em seguida esperando por você. E para que você possa chegar lá e alcançar esta vitória, tem que lavar as redes, tirar as mágoas do coração, tirar esse sentimento fatalista que você tem, tirar esse sentimento de derrota que invadiu a sua alma, tirar esse sentimento de desânimo que tomou conta do seu coração. Ao lavar as redes, você está tirando todos esses sentimentos e jogando para fora. Seja o ódio, seja a frustração, seja a tristeza, seja o desânimo, seja o que for, que possa impedir você de outra vez enfrentar o desafio e alcançar a sua vitória, você precisa jogá-lo fora.
jogá-los fora, esses sentimentos vazios que invadem a sua vida, a sua alma, o seu coração. E essa é a maneira mais eficaz de vencer a frustração, seja ela no campo profissional ou na área que for. Você pode vencer cada frustração na sua vida. Primeiro, lavando as redes. Segundo, agindo e operando debaixo da autoridade da palavra daquele que nunca perdeu uma batalha. Oh, aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. No segundo texto bíblico que eu li com você, eu vejo uma outra frustração, um outro tipo de frustração. É a frustração familiar. Esta mulher sai da sua casa ao meio-dia, vai até o tanque buscar água, chegando lá encontra um homem assentado à beira do tanque. E ela vê que é judeu, e samaritano não falava com judeu. Logo começa ali um problema. E Jesus dirige a palavra a ela, e ela fica assustada com aquilo. Porque não era normal naquela época um judeu dirigir a palavra a um samaritano. Mas Jesus dirige a palavra a ela e diz: dá-me de beber. Na verdade, Jesus está ali abrindo um diálogo com aquela mulher frustrada familiarmente. Porque a oportunidade de vencer as frustrações é justamente no encontro que precisamos ter com Jesus. E nesse encontro com Jesus surgem as oportunidades para que nós possamos jogar para fora todo tipo de frustração que está dentro de nós e possamos alcançar a vitória. E conversa vai, conversa vem entre Jesus e aquela mulher. Chega no momento que ela abre o coração para dizer para Jesus: dá-me da água que o Senhor está me oferecendo. Aí Jesus disse: vai lá na cidade e traz o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus disse: você disse bem, você já teve 5 casamentos. Portanto, era uma pessoa profundamente frustrada no casamento, porque ela já estava agora com o 6º marido, e ainda pior, não era marido dela, era marido de outra, e ela só estava pegando uma beira com a outra. Então veja, é importante nós entendermos que Jesus quer, às vezes a gente pensa, através de resolver um problema físico, que era o problema da sede, ele quer entrar mais profunda na nossa vida para tirar as frustrações que estamos carregando. Aquela mulher tinha uma frustração familiar, não dava certo no casamento. Quantas pessoas vivem isso? Casa e descasa com tanta facilidade porque não dão certo. É incompatibilidade, é falta de humildade, é falta de perdão, é falta de tantas coisas. Mas isso tudo tem um nome: frustração. Algum tipo de frustração essa pessoa carrega dentro de si e não consegue relacionar com ninguém, não consegue se entender com ninguém. Assim era aquela mulher. Passou por 5 maridos e agora está com o 6º, numa situação ainda mais delicada. Por quê? Havia uma frustração familiar nela. Ela não casou simplesmente por casar, casou porque queria ter uma família, porque queria estabelecer um lar. E infelizmente a frustração tomou conta e ela era derrotada em tudo. Quando Jesus toca nesse ponto do problema, você já teve 5 maridos e o que tem agora não é seu, ela diz: eu não tenho como resistir mais diante desse homem, porque ele conhece a minha vida até mais do que eu mesmo conheço. Porque é assim, Jesus nos conhece com profundidade. Ele não conhece só o exterior. Você pode olhar para uma pessoa, até conviver com uma pessoa, e um dia você reconhecer que na verdade não conhecia aquela pessoa. Mas só com o tempo de convivência que você pode chegar a essa conclusão. Jesus não precisa tempo de convivência não. Ele olha para cada pessoa e conhece toda a sua estrutura. E Jesus, sabendo da frustração daquela mulher, levanta o problema para que ela possa jogá-lo para fora. Quantas vezes você está vivendo uma frustração e diz: o meu problema é propriedade particular, está escriturado, registrado, consolidado na sua vida. Nós precisamos aprender a jogar para fora o problema que nos aflige. E aquela mulher, quando teve a oportunidade, jogou para fora o problema. E Jesus disse: eu tenho o fim para a sua frustração. Venha me servir a partir de hoje. O que Jesus pediu para aquela mulher? Só uma coisa: dá-me água, dá-me água. Nós, para vencermos as frustrações na vida, principalmente na vida familiar, precisamos começar a dar água para Jesus. O que significa isso, dar água para Jesus? Exercer a fé nele,
exercer a confiança nele, buscar a ele de coração, fazer parte da igreja que ele fundou. É isso mesmo. A igreja que Jesus fundou não é a igreja que foi inventada por qualquer pessoa. É a igreja estabelecida na palavra, é a igreja firmada nas bases bíblicas, é a igreja coerente com aquilo que a Bíblia ensina. Essa é a igreja fundada por Jesus. Várias outras tem por aí, que pegam um pouquinho da Bíblia e um pouquinho do que inventa lá na história. Um pouquinho de cá e um pouquinho de lá. E dizem, essa é a igreja verdadeira. Não, a igreja verdadeira é aquela que está firmada na sua palavra. E nós precisamos entender que ao participar de uma igreja onde a palavra de Deus é pregada, nós estamos servindo água para Jesus. Ah, mas Jesus não bebe água. Bebe sim. O próprio Jesus diz na sua palavra lá, aquele que oferecer um copo d'água a um desses pequeninos, está oferecendo a mim, porque deu-me de beber, porque matou a minha sede, porque me vestiste quando estava nu. Então veja, Jesus, ele está sempre dando-nos a oportunidade para que nós possamos viver. A primeira coisa, para quem precisava vencer a frustração profissional, foi lavar as redes. A segunda coisa, para quem quis vencer a frustração familiar, foi dar água para Jesus. E aí aquela mulher transformada que está sendo agora, pelo poder maravilhoso de Deus, vencendo as frustrações que está conseguindo alcançar em Cristo Jesus. Ela deixa ali o seu cântaro, vai na cidade, convida todas aquelas pessoas que ela escondia delas, para que elas venham conhecer a Jesus, porque Jesus alcançou a sua vida e tirou toda a sua frustração. E aquele que vence a frustração familiar, ele quer servir de alguma forma. Sabe que tem muitas pessoas que começam o dia não pensando em servir, mas só pensando em sobreviver? Vamos inverter? Começa o seu dia pensando em servir, e a sobrevivência será algo natural no seu viver de cada dia. Então esta mulher venceu a frustração familiar, atendendo o pedido de Jesus e dando água para Jesus. Olha só que bênção, que milagre, que maravilha. Mas observamos que no terceiro texto que lemos, nós vamos encontrar um grupo de discípulos frustrados ministerialmente. Frustrados ministerialmente. Ou seja, já tinham aceitado a Cristo como Salvador, agora pela frustração estão voltando à vida velha. Aquele que desvia da igreja, desvia do evangelho, é porque está frustrado ministerialmente. Às vezes porque vê alguma coisa errada dentro da igreja, é normal. A igreja é formada por pessoas. Não vai querer pensar que na igreja você vai encontrar só super santo, super crente, coisa assim. A igreja é um lugar de tratamento espiritual. E ali você tem crentes que já passaram pelo tratamento, estão firmes com Cristo, ajudando até a tratar outros. Mas você vai encontrar crente cascudo, crente triste, crente decepcionado, crente derrotado, crente frustrado, de toda forma. E todos que estiverem e permanecerem firmes ali, vão alcançar a vitória. Aqueles discípulos estão frustrados ministerialmente, porque eles esperavam que Jesus ia trazer a redenção para Israel. Agora Jesus é morto, Jesus é sepultado. É bem verdade que eles já tinham informação de que Jesus estava ressuscitado, mas a frustração não permitia que eles acreditassem naquilo. Porque a frustração é assim, ela tira a nossa crença, ela rouba a nossa fé, ela destrói os nossos sentimentos. E agora Jesus chega para aquele povo, fica ali na praia esperando por eles. Quando eles voltam da pescaria, frustrados, porque o frustrado ministerialmente, ele acaba sendo frustrado em todas as áreas da vida, porque o ministério é muito forte na vida de uma pessoa. E se essa pessoa está frustrada no ministério, tudo que ele vai fazer lá fora reflete essa frustração ministerial. E Jesus está ali para justamente resolver o problema daquela frustração. Quando os discípulos chegam da pescaria, Jesus já preparou uma mesa para sentar com eles naquela mesa. Jesus já preparou o pão para servir a eles naquela hora. Jesus já preparou todo um café da manhã para que eles pudessem ser alimentados. E eles assentam com Jesus ali. E Jesus trata com um, mas ao tratar com um, está tratando com os demais que ali estão naquela mesa. Porque o sentimento que havia em um era o mesmo sentimento que havia nos outros. Frustração e mais frustração. E Jesus olha para Pedro e faz a primeira pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Uma resposta seca.
Passa um pouco, Jesus novamente olha para os olhos de Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? Ele já amoleceu um pouquinho. Sim, Senhor, eu te amo sim de coração. Já melhorou. Passa mais um pouco, Jesus olha de novo para Pedro e diz: Pedro, você me ama? Ele diz: sim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Eu te amo, apesar de tudo. Aí sim, ele estava desmontado, pronto para vencer a frustração. Diante da primeira resposta, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Diante da segunda resposta, a mesma afirmação de Jesus: apacenta as minhas ovelhas. A mesma ordem de Jesus. Diante da terceira manifestação de Pedro, diante da terceira pergunta em que ele responde, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Pedro agora está recebendo uma incumbência. Nós temos a tendência entre nós, quando alguém está frustrado, não dá oportunidade para fazer nada não, porque está frustrado. Está frustrado. Porque quem está frustrado é assim, vive triste. Se ele vai pregar, ele lê Lamentações. Se ele vai orar, ele ora palavras de derrotas, palavras de tristezas, palavras de dificuldade, porque ele está frustrado. Jesus assenta com os frustrados na mesa e dá a eles um ânimo novo. E quando termina tudo aquilo, eles estão prontos para fazer a obra. E se você avaliar a vida de Pedro e dos outros apóstolos, a partir daquele dia, você não verá neles nenhum gesto mais de frustração. Nenhum. Até que culmina com o Pentecoste, quando eles levantam diante de uma multidão. E Pedro traz uma palavra e quase 3.000 pessoas abrem o coração confessando a Cristo como Salvador. Jesus, nestas 3 passagens, está dando vitória sobre a frustração na área profissional, porque o crente tem que ser o profissional mais bem posicionado naquilo que faz. Jesus está trazendo a vitória sobre a frustração familiar, para aquela mulher que já tinha passado por 5 casamentos e estava vivendo um agora incompleto, para que ela pudesse encontrar a verdadeira razão de viver e de ser. Jesus está agora trazendo o fim da frustração ministerial, para que Pedro e os demais pudessem levantar com ânimo e fazer a obra do Senhor. Como venceram a primeira frustração? Lavando as redes. Olha só, lavando as redes. Como venceu a segunda frustração? Dando água para Jesus, servindo a Jesus. Como venceram a terceira frustração, a ministerial? Assentando na mesa com Jesus e abrindo o jogo com Jesus. Falando das dificuldades com Jesus, falando da frustração com Jesus. E aí o Senhor Jesus resolve essa questão da frustração e nos dá grandes vitórias. Faça você o mesmo. Está enfrentando a frustração familiar? Lava as redes e saiba, a oportunidade nova está chegando para você agora. Está enfrentando uma frustração na família? É hora de começar a servir a Jesus. Cuida das coisas de Cristo e Ele cuidará das suas coisas. Terceiro, está frustrado ministerialmente, espiritualmente, na igreja? Assenta na mesa com Jesus e abre o jogo. Diga: Jesus, eu estou frustrado, estou triste, estou desanimado. E Jesus vai te dar um pão forte, maravilhoso, um fortificante. E você vai vencer essa frustração e vai alcançar a sua vitória. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, diante de Ti eu apresento todas estas pessoas. Algumas enfrentam profundas frustrações. Outras estão aí desanimadas com alguma situação. Mas o Senhor é poderoso para tratar com cada uma dessas pessoas agora. Alcança, Senhor, onde essas pessoas estão e entra com a Tua graça, entra com a Tua misericórdia, entra com o Teu amor, entra com o Teu poder, entra com a Tua virtude e opera milagres e maravilhas na vida de cada um dos Teus filhos. Sê com eles, Pai, onde eles estão agora, manifestando a Tua graça e o Teu poder e liberando a Tua virtude sobre todos, e que cada um, onde está, alcance de Ti a vitória sobre qualquer tipo de frustração, para viver uma vida de entusiasmo, de alegria e muita fé. Sê com os Teus filhos, Pai, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Você já ligou para colocar o seu nome no altar da intercessão? Recebo nomes aqui de Bela Vista de Goiás, de Goiânia, de Belém do Pará, de Aparecida de Goiânia, do Rio de Janeiro, de Manaus, de Palmas no Tocantins, de Porto Velho, Rondônia, de Benevides no Pará, de Salvador na Bahia.
mas tem mais nomes chegando aqui. Nomes de Alexânia, Goiás, nomes de Goiânia, muitos nomes, Macaé, Rio de Janeiro, Aparecida de Goiânia também, muitos nomes. É assim, no final do programa eu oro apresentando todos os nomes que chegam aqui para mim diante de Deus. Vamos para a segunda mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Provérbios, capítulo 5, versículo 13. Assim está escrito: e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei-me o ouvido. Provérbios 5:13. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. É sempre importante nós entendermos que na vida cristã, ou na vida no geral, nós passamos por situações as mais diversas. E como enfrentar essas situações? Muitas vezes não damos ouvidos àquilo que nos é ensinado. Não damos atenção àquilo que está acontecendo debaixo dos nossos olhos e, como diz o goiano, debaixo do nosso nariz. Às vezes deixamos a vida continuar passando por nós, com as suas oportunidades, com as suas dificuldades, com os seus privilégios, com seus desencontros, e pensamos que é assim mesmo. A vida passa e nós também estamos passando. Precisamos de entender que nós temos mecanismos importantes para nos ajudar a vencer cada situação contrária que surgir na nossa vida. Para isso existe o processo da aprendizagem. Precisamos aprender em tudo que a vida nos propõe a ensinar, para que nesse processo importante da aprendizagem nós possamos usar os recursos disponibilizados, seja por Deus ou pela vida, a nosso favor, para que nós possamos, no enfrentamento das crises, das percas, das dificuldades, nós podemos estar de cabeça erguida sabendo: eu posso vencer, eu posso vencer. Entre tantos mecanismos que nós temos para abrir portas diante de nós, para resolver situações diante de nós, para abrir diálogo com as pessoas, para quebrar o gelo dos relacionamentos interpessoais, é o sorriso. Sorriso. Às vezes você pensa, sorriso não custa nada, então não tem valor. Não, não tem preço, mas tem um grande valor o sorriso de cada um. Essa oportunidade que Deus nos deu para viver é um motivo a mais para que nós possamos ser agradecidos a Deus e felizes nesta vida, e devemos demonstrar isso com o nosso sorriso. Às vezes você pensa que com uma carranca pesada você vai abrir portas. Diz: eu chego de cara fechada, as pessoas ficam com medo e abre portas. Quando alguém abre uma porta para você com medo, ele vai fazer tudo lá atrás da porta para impedir você de alcançar a vitória. Agora, quando ele abre a porta com alegria, porque você chegou nele pedindo por favor, demonstrando gratidão, com um sorriso aberto, ele vai contribuir para te ajudar. Porque a vida é assim. Às vezes você pensa que não precisa de ninguém, e nós somos altamente, profundamente dependentes das pessoas. Você dependeu de uma mãe, um pai, para que você pudesse ser gerado. Você dependeu de uma parteira ou de um médico e de todo um aparato médico para que você pudesse nascer. Você dependeu de uma babá, de uma mãe que te amamentou, uma babá que cuidou, coisa assim, para que você pudesse vencer os primeiros desafios da vida. Você precisou de um professor ou uma professora para que você pudesse aprender a ler, escrever e as primeiras ciências que você foi assimilando. E no dia que você morrer, você vai precisar de alguém para pegar na alça do seu caixão e levar você até a sepultura. Então ninguém pode dizer: eu não preciso de ninguém. Nós precisamos das pessoas. E para conquistarmos pessoas para estarem do nosso lado, você não faz isso com braveza, você não faz isso com dinheiro, você não faz isso com armas, você não faz isso com estas coisas. Você faz isso com boa vontade. E essa boa vontade demonstrada pela simpatia, pelo sorriso, coisas desta forma. Para que nós possamos, desta maneira, vencer as dificuldades e triunfar cantando o cântico da vitória. Uma criança faleceu, uma criança sofreu um grave acidente quando subiu numa árvore e levou um choque elétrico. E aí um nervo que provocava o sorriso, que permitia a pessoa, aquele jovem, de sorrir, ficou lesionado.
e ele nunca mais ia sorrir, disse a medicina. Os pais entraram com um pedido altíssimo de indenização, porque aqueles fios estavam desencapados naquela árvore, sem nenhum aviso. E aquele menino sofreu aquele acidente e perdeu a sensibilidade do sorriso. Recebeu com isso uma grande indenização, porque o sorriso tem um valor extraordinário. Exerça na sua vida essa capacidade de sorrir. Você vai fazer bem, primeiro a você mesmo que emite o sorriso, segundo para alguém que recebe o seu sorriso. Eu nunca esqueço, estava um certo dia no aeroporto internacional do Chile e esperando pelo momento em que eu ia pegar um voo, em que eu ia para Buenos Aires, na Argentina. E ali em Santiago do Chile, na cidade de Santiago do Chile, estava naquele aeroporto esperando pelo momento. Era uma manhã muito fria. Eu saí bem cedo do hospital e estava até caindo uma nevezinha lá na região, muito frio, uma geadazinha. E aí fui para o aeroporto. Chegando lá, como estava muito frio, eu assentado, depois que peguei o cartão de embarque, sentei numa lanchonete lá dentro da sala de embarque e pedi um chocolate quente. Uma jovem simpática, chilena, veio, me ofereceu aquele chocolate e eu comecei a beber. Quando eu estava bebendo aquele copo de chocolate, olhando o jornal, olhando uma coisa, olhando aqui, eu me esbarrei naquele copo e o copo virou e derramou todo aquele chocolate. O chocolate esparramou na mesa e caiu naquele carpete daquela lanchonete. E eu olhei para aquela jovem, ela quis fechar o semblante para mim, mas naquela hora eu não tinha outra coisa a fazer a não ser sorrir para ela. E eu abri um sorriso, ela veio, pediu desculpas, ela que me pediu desculpas, limpou toda a mesa, limpou o chão e foi. Enquanto ela estava limpando, um outro funcionário já trouxe para mim um copo de chocolate, um novo copo de chocolate. Eu bebi e fui à lanchonete para pagar o segundo copo, porque eu já tinha pago o primeiro. Quando eu fui pagar, ela disse, não paga nada, não paga nada. Ou seja, ganhei um copo de chocolate e evitei ser chamado a atenção por derramar um chocolate naquela lanchonete, simplesmente por quê? Simplesmente por um sorriso. O sorriso tem um grande valor. Que você seja alguém que exerça na sua vida este mecanismo de sorrir. Sorria para o vizinho, sorria para o ascensorista do elevador, sorria para o motorista de táxi, sorria. O sorriso faz bem. O sorriso contribui para que portas se abram na sua vida e você vai aprendendo cada dia mais a viver com alegria no seu coração. Quero orar com você que está doente. Quero orar com você que está enfermo. Coloca a mão sobre a enfermidade, ora comigo. Senhor Deus, obrigado por tudo quanto o Senhor nos dá, por tudo quanto o Senhor nos ensina. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor a cada dia nos proporciona desfrutar nesta vida. Eu peço agora a favor de todas as pessoas que estão orando comigo, enfermas, acamadas, sofrendo, doente. E no teu nome, Jesus, eu repreendo na vida dessas pessoas toda a enfermidade. No teu nome também eu repreendo toda a doença. No teu nome eu repreendo também todo o espírito do mal. E declaro na vida de cada um, onde essas pessoas estão, a cura, o milagre, a vitória. Receba a sua bênção agora. Comemore a sua vitória agora. No poderoso nome de Jesus, seja curado e alcance este milagre para viver uma vida saudável e feliz. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Vamos para a última mensagem bíblica de hoje. Leia comigo 24 de Mateus, versículo 14. Mateus 24, 14. Assim está escrito. E este evangelho do reino será pregado. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Preste atenção comigo neste texto. Primeiro fala do evangelho. Paulo, falando sobre o evangelho, ele disse: o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso não me envergonho deste evangelho, disse Paulo. Nós não temos motivos para envergonhar do evangelho, porque o evangelho traz a mensagem capaz de transformar os corações humanos. O evangelho traz a mensagem orientadora para que nós possamos deixar de ser criatura para sermos filhos de Deus.
O Evangelho traz a orientação segura, como entrar no caminho que leva ao céu, que é Jesus, e nunca sair deste caminho. E este Evangelho, portanto, não nos envergonha. Conforme disse Paulo, não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Podemos falar deste Evangelho crendo no poder maravilhoso que ele tem para salvar. Podemos falar deste Evangelho crendo no poder maravilhoso que ele tem para proporcionar alegria e felicidade nos corações. Podemos anunciar este Evangelho sabendo que através dele nós chegamos à presença de Deus para desfrutar do melhor que ele tem para cada um de nós. Poder do Evangelho. Agora preste atenção comigo no que está escrito aí. Fala do Evangelho de Cristo Jesus, que deve ser pregado, mas deve ser também testemunhado. Pregado em todo o mundo e testemunhado a todas as gentes. Eu te pergunto, você tem exercido este papel importante, que é um papel que cabe a mim, cristão, mas também a você, cristão? Antes de ser um pastor, eu sou um cristão, eu sou um evangélico, eu sou um crente em Cristo Jesus, e todos nós estamos debaixo desta mesma responsabilidade, desta mesma oportunidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós devemos pregar e devemos também testemunhar. Quando você prega, você fala do Evangelho maravilhoso, que é uma proposta de salvação para as pessoas. Quando você testemunha, você compartilha daquilo que você já recebeu, está vivendo, e que isso pode ser bênção na vida de outras pessoas. Então nós temos que pregar, isso é teoria. Nós temos que testemunhar, isso é prática. Não adianta você ser um bom pregador do Evangelho se você não tem um testemunho para compartilhar. Se você não tem bênçãos para contar. Se você não tem experiências para transmitir. Porque o Evangelho primeiro traz a experiência, o motivo para testemunhar naquele que anuncia o Evangelho. Quando a Bíblia diz, não fecha a boca do boi que debulha. Porque enquanto nós estamos trabalhando, levando o Evangelho, Deus está cuidando de nós e nos proporcionando as experiências importantes e gloriosas nesta vida. Para que nós possamos viver este Evangelho e desfrutar de tudo aquilo que é prometido para aquele que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. Então nós temos que pregar, mas temos também que testemunhar. O pregar é falar, o testemunhar é viver a vida cristã. Eu pergunto a você, você tem vivido aquilo que prega? Você tem vivido aquilo que o Evangelho propõe? Porque aí você terá testemunho para dar. Muitas vezes você está testemunhando de Cristo sem falar uma palavra sobre Cristo. Quando você compra e paga direitinho, que é dever de toda pessoa, mas principalmente do cristão, você está testemunhando de Cristo. Quando você é ofendido e perdoa, você está demonstrando que Cristo está na sua vida, aí você está testemunhando de Cristo. Veja, o Evangelho deve ser pregado, isso é teoria. Você lê, estuda uma passagem e prega esta passagem. Mas quando você testemunha, isso tem um efeito maravilhoso, um peso extraordinário, porque você está falando de alguma coisa que você já recebeu, de alguma coisa que você está vivendo, de alguma coisa que você está experimentando. Seja alguém que no dia a dia anuncia Cristo aos corações, seja pregando o seu Evangelho, seja testemunhando das bênçãos alcançadas em Deus na sua vida. Eu quero orar em seguida com você no altar da intercessão. Prepare-se e ore comigo em seguida. Aqui estão os nomes que recebo durante o programa, que eu quero apresentá-los agora diante de Deus. Recebo aqui nomes do Rio de Janeiro, de Goiânia, muitos nomes, de Aparecida de Goiânia, inclusive de Goiânia o nome de Audílio Ribeiro Moraes, que está completando hoje 90 anos de idade. Que lindo! Parabéns, Audílio. Que essa data repita ainda muitas e muitas vezes na sua vida. Recebo nomes de Caturaí, Goiás, Goianira, Goiás, Salvador, na Bahia, Manaus, no Amazonas, Macaé, Rio de Janeiro, nomes inclusive de Cecília Alves Moreira, de Aparecida de Goiânia, que está aniversariando hoje, Natalina Freitas dos Santos, aniversariantes do dia 20, amanhã, dia 20, de Ananindeua, no Pará,
Nair Delatori também está aniversariando hoje, ela que é do Realengo, no Rio de Janeiro. Tem mais nomes aqui de Águas Lindas, de Santo Antônio de Goiás, de Fortaleza, no Ceará, do Rio de Janeiro, de Benevides, no Pará. Eu apresento agora todos esses nomes diante de Deus. Quero ungir aqui a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou ministrar a bênção de Deus na vida de todos vocês. Oremos juntos, vamos lá? Senhor Deus e Pai, apresento diante do Senhor neste altar todos estes nomes. São pessoas que estão espalhadas por este Brasil afora, de norte a sul, de leste a oeste, clamando por um milagre, por uma bênção, por uma vitória. Como o Senhor é aquele que não nos deixa decepcionados porque o Senhor atende o nosso clamor, o Senhor é aquele que ouve as nossas orações. Eu quero te pedir, Senhor, olha para cada uma dessas pessoas que ora comigo agora, estendas as tuas mãos sobre todas elas e proporciona-lhes grandes bênçãos e muitas vitórias. Sê com todos os teus filhos, Pai, manifesta sobre todos o teu poder e a tua graça e opera o milagre, porque eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus. Se Deus nos permitir, estaremos juntos no próximo programa. Fica na paz do Senhor, Deus te abençoa e diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Falando ao coração.